Namastê. Imagine que durante toda a sua vida você tenha usado um par de óculos. Você nasceu com eles, cresceu com eles, aprendeu a enxergar o mundo através deles. E um dia, alguém se aproxima e pergunta: como você sabe que o mundo realmente tem essa cor? Aí você responde imediatamente: porque eu estou vendo. Mas será que você está vendo ou apenas olhando através das lentes que sempre usou? Talvez uma das perguntas mais profundas que um ser humano possa fazer seja esta: aquilo que eu acredito é realmente verdade ou apenas foi repetido tantas vezes que passou a parecer verdade? Essa pergunta ela assusta. Assusta porque ela não coloca em dúvida apenas uma ideia. Ela coloca em dúvida quem nós acreditamos ser. Existe uma frase que me acompanha há muitos anos. Ela diz que a verdade não precisa de proteção. Quem precisa ser protegido são as crenças. Não estou dizendo que você deva abandonar a sua espiritualidade, a sua filosofia, a sua religião, a sua forma de compreender a vida. Não. Estou falando de outra coisa. Estou falando do momento em que uma crença deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma prisão. Porque existe uma diferença enorme entre usar uma janela para olhar o mundo e confundir a janela com o próprio mundo. Nós nascemos completamente abertos. Uma criança pequena olha para uma folha caindo de uma árvore como se estivesse vendo um milagre. Ela não tem teorias, não tem dogmas, não tem respostas prontas. Ela apenas observa. E talvez esse seja um dos estados mais próximos da verdadeira inteligência. Mas então crescemos e começamos a receber respostas antes mesmo de termos feito perguntas. É assim, é assado, o certo é isso, o errado é aquilo, você é isso, você não pode ser aquilo, a vida funciona assim, Deus pensa assim, o sucesso é assim, o amor é assim, a felicidade é assim. E pouco a pouco vamos deixando de descobrir a vida, para apenas repetir aquilo que aprendemos sobre ela. Você já percebeu como isso acontece? Às vezes alguém faz uma pergunta e antes mesmo de escutar completamente, já estamos respondendo. Não porque compreendemos, mas porque já temos uma resposta armazenada. E é curioso, muitas pessoas passam décadas acumulando respostas, sem nunca aprender a observar. E talvez exista uma diferença muito grande entre conhecimento e entendimento. Conhecimento pode ser emprestado, entendimento, nunca. Você pode decorar milhares de livros, pode citar filósofos, pode conhecer escrituras inteiras, mas isso não significa que você realmente compreendeu a si. Existe uma frase de um antigo mestre que dizia: o mapa não é o território. E talvez nós tenhamos esquecido disso. Confundimos o mapa com a caminhada, confundimos a explicação com a experiência, confundimos a crença com a verdade. Imagine alguém que nunca provou uma manga. Essa pessoa lê livros sobre mangas, assiste documentários, conversas com especialistas, decora a composição química, conhece a origem da fruta, mas nunca deu uma mordida. Ela sabe tudo, menos o sabor. Talvez seja isso que acontece na vida espiritual. Falamos sobre amor, mas será que experimentamos? Falamos sobre paz, mas será que conhecemos? Falamos sobre liberdade, mas será que somos livres? Porque repetir palavras bonitas não transforma ninguém. A experiência transforma. E talvez o maior obstáculo para viver uma experiência verdadeira seja justamente acreditar que já sabemos. Existe uma característica curiosa da mente. Ela sente segurança quando encontra certezas, mesmo que essas certezas sejam ilusórias. Porque a dúvida exige coragem, a dúvida exige humildade, a dúvida exige permanecer aberto. Mas, veja, não
tô falando da dúvida que paralisa. Eu tô falando da dúvida que investiga, da dúvida que pergunta, da dúvida que continua olhando. Porque talvez a mente mais inteligente não seja aquela que possui mais respostas, mas aquela que continua disponível para aprender. Existe algo profundamente humano no medo de não saber. Nós temos medo do vazio, temos medo do silêncio, temos medo de dizer eu não sei. Porque parece que isso diminui o nosso valor, mas talvez aconteça exatamente ao contrário. Talvez seja nesse instante que a verdadeira aprendizagem começa. Imagine uma xícara. Se ela estiver completamente cheia, você consegue colocar mais alguma coisa dentro dela? Não. Primeiro, ela precisa estar vazia. Talvez a mente funcione da mesma maneira. Enquanto estiver completamente cheia de conclusões, ela não consegue descobrir nada de novo. Ela apenas compara, classifica, julga, repete. Isso me faz pensar em algo muito bonito. Será que muitas vezes não estamos procurando respostas apenas para fugir de um medo mais profundo? O medo de não sermos ninguém, o medo do vazio, o medo da incerteza, o medo de olhar para dentro e não encontrar uma identidade pronta. Talvez por isso tantas pessoas se apeguem tão fortemente às próprias ideias. Porque abandonar uma crença às vezes parece abandonar quem somos. Mas será que somos nossas crenças? Ou somos a consciência que observa essas crenças? Essa pergunta muda tudo. Porque se você consegue observar um pensamento, você não é esse pensamento. Se consegue observar uma emoção, você não é apenas essa emoção. Então, se consegue observar uma crença, talvez também não seja apenas ela. Perceba como isso é libertador. Você pode respeitar profundamente sua tradição espiritual e ainda assim permanecer aberto. Pode amar sua filosofia sem transformá-la em uma parede. Pode seguir um caminho sem acreditar que todos os outros precisem caminhar exatamente igual a você. Porque a verdade, quando realmente é viva, não tem medo das perguntas. Eu gosto de imaginar a consciência como um céu. As crenças são as nuvens, algumas são belas, outras são escuras. Algumas permanecem por muito tempo, outras desaparecem rapidamente. Mas o céu continua existindo. Talvez você tenha passado muitos anos tentando proteger as nuvens, quando aquilo que realmente importa é descobrir o céu. E isso exige uma coragem muito rara. A coragem de olhar para si, sem filtros, sem personagens, sem respostas automáticas, sem precisar defender uma imagem. Porque talvez o maior encontro da vida não seja com uma ideia, seja consigo. Esse encontro não acontece através de uma teoria. Ele acontece no silêncio, na observação, na honestidade. E quando você para de perguntar em que devo acreditar e começa a perguntar o que estou vendo dentro de mim neste instante, algo muda. Porque agora você não está repetindo, está descobrindo. E descobrir é um ato profundamente vivo. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se sintam desconectadas. Elas vivem repetindo respostas que nunca nasceram da própria experiência. Vivem defendendo ideias que nunca ousaram investigar. Vivem tentando convencer os outros quando ainda não compreenderam a si mesmas. E veja, isso não é um convite para abandonar todas as suas crenças. É um convite para não deixar que elas substituam a sua capacidade de observar. Porque toda crença que impede uma investigação sincera deixa de iluminar e começa a limitar. Então hoje eu gostaria de fazer um convite muito simples para você. Escolha uma única certeza que você tem sobre si. Talvez você diga, eu sou ansioso, eu preciso ser perfeito, eu não sou suficiente. E observe, isso é uma verdade ou é uma história que você repetiu tantas vezes que passou a parecer quem você é? Talvez a maior liberdade espiritual não seja encontrar uma nova crença,
Talvez seja descobrir quem você é, quando todas elas ficam em silêncio por alguns instantes. Porque nesse silêncio, sem rótulos, sem definições, sem necessidade de defender uma identidade, talvez você encontre o extraordinário. Não uma resposta, mas uma presença. E talvez essa presença seja o verdadeiro início do autoconhecimento. Eu sou Pedro Engler, te espero no próximo episódio. Harion. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending. Zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Stitch Fix. Stop shopping, get styled. A+ on the outfit, Miss Turner. You are about to slay parent-teacher conferences. Oh, these? Just the most perfect fitting jeans my stylist sent me. Oh, hello, you, who didn't set one foot in a mall and still looks amazing. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. To my stylist. This look is dedicated to you. Thank you. Thank you.